temos a comunhão com os irmãos. Então, as reuniões não são invenção nossa. Foi o Senhor quem estabeleceu as reuniões, né? E quanto mais nós frequentarmos as reuniões, mais a nossa vida espiritual é alimentada. Às vezes, por falta dessa visão, nós faltamos muito às reuniões, né? A gente só vem à reunião quando a gente está folgado, né? Quando não tem nada para fazer. Então, hoje eu estou folgado, eu vou lá na reunião. Como se vir a reunião era um passeio, uma distração, né? Mas não é, irmãos, né? A gente vem à reunião para louvar, para cultuar o nosso Deus e também para nos edificarmos espiritualmente. Então, nós sempre temos mencionado, né? O curto tempo que nós temos de estudo da palavra de Deus nas reuniões. E se nós não dedicarmos em buscar a palavra em casa, estudar ela, meditar nela, né? Se nós não dedicarmos tempo em oração no nosso lar, na nossa família, se nós não procurarmos crescer ali, nós vamos ficar raquíticos espiritualmente. E aí a carne às vezes vai dominar, né? Aí você vai gostar mais daquelas coisas do mundo, né? Como as religiões de hoje estão gostando muito, né? Estão gostando muito da gritaria, estão gostando muito de pular, de fazer barulho, estão gostando muito da dança, né? Ministério da dança. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Então, eles estão alimentando a carne, essa natureza pecaminosa, ela está sendo mais forte. Então, você tem que decidir como vai ser a sua vida espiritual, né? Sua condição espiritual diante do Senhor. Se você quer ser abençoado por Deus, então procure ter uma visão de sua condição espiritual. Nós temos observado as palavras de Isaías aqui no capítulo 6. Depois que ele tem uma visão de Deus, do seu trono, da sua glória, então ele diz estas palavras: ai de mim, estou perdido. Porque ele olha para dentro dele, ele olha para a sua vida, e ele vê o pecado na sua vida, e ele fica triste, né? Ele diz: ai de mim, eu estou perdido, né? E nós hoje vamos pensar um pouquinho nisso. O pecado é o grande problema do ser humano, né? Vamos para Isaías 59. Isaías 59. Preste bem atenção nesses versículos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. É uma descrição da situação da humanidade, né? O pecado é de fato o grande problema, e nós estamos vendo aqui que o ouvido do nosso Deus não está gravado, a mão dele não está encolhida, não está mirrada, né? A mão dele está estendida, irmãos, né? Ele está pronto para abençoar, mas tem alguma coisa que está impedindo Deus de abençoar a sua vida, tem alguma coisa que está atrapalhando Deus de abençoar você, de abençoar o seu lar, a sua família. E nós lemos aqui: mas os vossos iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto para que não vos ouça. Que coisa, não é? Às vezes nós achamos que Deus ouve todas as orações. A gente fala assim, uma coisa tão muito bonito, né? Deus ouve todas as orações. E claro que Ele ouve, né? Ele falou que o ouvido dele não está gravado. Ele ouve sim. Agora, se Ele responde, é outra coisa, não é? Se Ele responde, é outra coisa. E Ele está dizendo que por causa do pecado, Ele não ouve. Por causa do pecado, Ele não abençoa. Na verdade, Ele não abençoa. Olha no capítulo 1 de Isaías.
Veja no capítulo 1 como é interessante, né? Versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Mas veja como Deus fala: quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Mãos cheias de sangue é uma linguagem figurada. Agora, se você ler o capítulo 1 de Isaías, você vai descobrir que a nação de Israel estava agindo conforme era o costume deles. Eles estavam abrindo as portas do templo, eles estavam fazendo todo o cerimonialismo que Deus havia determinado, eles estavam ativos, fazendo muito trabalho, muita coisa, né? Mas só que Deus falou: quem dera houvesse alguém que fechasse as portas do templo, para que vocês não me ofereçam sacrifícios inutilmente, não é? Deus queria que houvesse uma pessoa em Israel que fechasse as portas do templo, para que eles não oferecessem sacrifícios inutilmente ao Senhor. E Ele disse: olha, quando vocês multiplicam as orações, eu não ouço. Então não adianta, irmãos, quando se tem uma movimentação muito grande, com muita gente, muita pompa, muita coisa assim, mas que não está dentro da vontade de Deus, o pecado, a iniquidade está misturada ali, então Deus não está recebendo aquilo, Deus não está ouvindo o clamor daquele povo. Estão perdendo tempo, essa é a palavra, né? Estão perdendo tempo, porque o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus, né? Então é muito importante para nós lembrarmos esse detalhe, né? Nós sabemos disso. E se você ainda está nos seus pecados, você não tem salvação. E se você é um irmão, uma irmã que ainda está distante do Senhor, aproxime-se do Senhor, procure viver de acordo com a vontade dele, com o que ele deixa na sua palavra, para que a sua vida seja abençoada pelo Senhor. Na verdade, é muito importante isso para nós. Observe como Isaías falou no versículo 5, né? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios. Agora ele começa o quê? Confessar, né? Ele começa a confessar o seu erro, o seu pecado. E eu gostaria que nós, antes de quando conversarmos mais um pouquinho sobre isso, olhássemos para o Salmo 32. Veja no Salmo 32 o que Davi fala. Versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto calei os meus pecados, Davi está dizendo: olha, enquanto eu não confessei os meus pecados, quer dizer, ficou guardadinho no seu coração, escondidinho, né, na sua vida, e enquanto ele fez isso, ele disse que o seu vigor se tornou em sequidão de estio, né? Ele disse que sofria com os seus gemidos todos os dias. E nós não devemos esquecer, né? Nós não podemos ocultar o pecado, não podemos calar o pecado. Se nós erramos, o errar é humano, mas nós temos que tratar o assunto com sobriedade, com sabedoria, não é? Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E Davi, ele disse: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, não é? Então chegou o momento quando ele